No programa Hora e a Vez da Pequena Empresa de hoje, você vai ver. Você já deve ter escutado inúmeras vezes que a água é um bem natural que irá terminar se não tomarmos conta dela. Conheça no quadro Pequena Notável um projeto que irá auxiliar na economia da água. Muitos empresários acreditam que as micro e pequenas empresas devem ter o menor número de dívidas possíveis. Acompanhe as dicas de como gerenciar as dívidas de sua empresa com a contabilista Fabiana Scandiuzzi. Uma das maneiras de se constituir uma empresa é através do holding familiar e planejamento sucessório e tributário. Mas o que isso significa? Saiba mais sobre o assunto com o Dr. José Antenor Nogueira da Rocha. E não perca a entrevista exclusiva com o sócio da Gol Associados, Gessner Oliveira. Muitos empresários acreditam que as micro e pequenas empresas devem ter o menor número de dívidas possíveis. Acompanhe as dicas de como gerenciar as dívidas de sua empresa com a contabilista Fabiana Scandiuzzi. A boa dívida é aquela que tem uma taxa de juros baixa e uma concessão de prazo que cabe dentro do orçamento do empresário. A partir do momento que o empresário tem seu capital comprometido de tal forma que ele não consegue pagar as despesas do mês, ele vai entrar no que nós chamamos de rolagem de dívida, ou seja, todo mês ele vai precisar recorrer ao banco ou deixar de cumprir com uma de suas obrigações. É importante que o empresário escolha bem as suas dívidas, mas como isso poderá ser feito? Com as portabilidades, com as negociações de taxas de juros, com a possibilidade de você transferir uma dívida de um banco para outro, é muito importante que o empresário levante todas as suas dívidas, levante a quantidade de juros que é paga mensalmente, leve para uma instituição financeira e tente fazer um acordo de redução de juros ou de postergação de prazo de pagamento. De novo, lembrando que essa dívida, que essa parcela tem que caber no fluxo de caixa mensal sem comprometer com a vida útil da empresa, com as despesas fixas que a atividade necessita. Além disso, o empresário deverá fazer planejamentos e orçamentos constantemente. O que é o orçamento? É levantar todos os custos fixos e variáveis que influenciam direta ou indiretamente na sua atividade para compor o seu preço. Então vejam vocês, uma empresa do ramo comercial, ela não pode simplesmente pegar um produto que ela compra de uma indústria, colocar 20% de margem e revender esse produto. Ou olhar o concorrente dela e falar, o concorrente vende por X, eu vou vender por X mais 1 ou por X menos 1 para ganhar mercado e eu estou bem. Não é assim. Quais são meus custos? Qual é o meu valor de aluguel? Hoje o aluguel tem levado aí grande parte dos custos das empresas com esse boom imobiliário que tivemos ao longo dos últimos anos. Qual que é o meu custo de mão de obra? Nós sabemos também a dificuldade de mão de obra no nosso país atualmente, os encargos trabalhistas, as dificuldades de manter um funcionário. Então, o que é tudo isso? Orçamento. Com as informações dadas pela especialista Fabiana Scandiuzzi, você poderá trazer muitos benefícios e desenvolvimento ao seu negócio. Para auxiliar empresários a elaborarem um plano de vendas, o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa preparou 5 dicas. Confira. Defina objetivos. Coloque no papel onde a empresa quer chegar, o quanto pretende crescer e o que é preciso fazer para chegar lá. Analise a situação. Para alcançar um objetivo é preciso olhar para dentro do negócio e identificar o que pode ser útil. Da mesma forma, deve-se olhar para o mercado e identificar tendências a serem seguidas. Conheça o público-alvo. O empresário deve conhecer as necessidades do seu cliente e oferecer um produto que realmente o ajude a solucioná-las. Estude a concorrência. Procure saber quanto seus concorrentes vendem e qual o preço cobrado. Descubra quais necessidades eles não atendem e como é possível oferecer uma solução. Estipule prazos. Defina metas intermediárias que possam ser acompanhadas diariamente. Caso os objetivos não sejam alcançados, é hora de rever o planejamento.
Atualmente são inúmeras as formas e produtos desenvolvidos para auxiliar na proteção da natureza. Pensando nisso, este empreendedor criou o Projeto Cura, que visa o consumo consciente da água. Minha empresa nasceu em 1994. A gente era chamado de louco, né? Porque ninguém acreditava que precisasse se preocupar com a economia de água, porque a água é abundante, né? E pouca gente tinha consciência disso. Nós nascemos numa época muito triste, muito chata, porque difícil, né? Porque vários planos econômicos fracassados, ainda estava apostando no novo governo que estava assumindo e ia trazer o real. E nessa esperança e contando com a ajuda de Deus, a gente prosperou. Com quase 2 décadas de existência, a empresa busca sempre inovar nos seus produtos que possam contribuir para a proteção deste bem natural tão valioso. Bom, para a gente contribuir com o meio ambiente combatendo o desperdício, nós desenvolvemos 3 produtos de grande importância para atingir esse objetivo. Primeiro, nós desenvolvemos um vaso sanitário que dá descarga com apenas 2 litros de água. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Tá? Nós somos o precursor disso aqui no Brasil e no mundo. Segundo, uma torneira que economiza 70% de água. E também uma ducha de chuveiro que economiza de 50% a 70% de água, sem comprometer o conforto e a qualidade do banho. A empresa já possui uma extensa cartela de clientes em todo o país. Bom, a nossa contribuição que nós demos ao meio ambiente, para vocês terem uma ideia, já economizamos água nesses 19 anos, que daria para abastecer a cidade de São Caetano do Sul por 2 anos. Esta é uma pequena empresa que, através da sua preocupação com o meio ambiente, com a água e o futuro, vem cumprindo seu papel na nossa sociedade e auxiliando no desenvolvimento do nosso país. Você sabia que dia 10 de junho é comemorado o Dia da Língua Portuguesa? Pois é, no dia 10 de junho de 1580, Luís Vaz de Camões, um dos maiores poetas portugueses, faleceu e, por ter sido uma figura tão importante na literatura internacional, foi escolhido para representar a data de comemoração do Dia da Língua Portuguesa. Vale lembrar que cerca de 250 milhões de pessoas no mundo falam a língua portuguesa atualmente. E é aqui no Brasil que estão 80% desses falantes. Essa você sabia? Um dos principais modos de constituição de uma empresa é através do holding. Mas o que isso significa? Muitos empresários ouvem falar de holding como se fosse uma proteção de patrimônio ou, de alguma outra forma, evitar que seu patrimônio da sua empresa ou seu patrimônio próprio seja atingido por credores, enfim. Na verdade, a palavra holding vem do inglês, que significa controlar. É ter o controle sobre alguma coisa. Na maioria das vezes se utiliza para evitar os processos de inventário, que além de demorados, eles são muito caros. Então o empresário, ele quer evitar um gasto futuro para os seus herdeiros. O que ele faz? Ele constitui uma empresa, uma holding patrimonial, coloca dentro dessa empresa, confere a essa empresa os seus bens, direitos que ele tenha porventura de ações, enfim, de outras empresas, e também os seus bens móveis. E ele pega e doa para os seus filhos, os seus herdeiros, ele doa parte dessas ações, que nós chamamos de nua propriedade, e reserva para ele o usufruto, ou seja, ele continua na gestão desse patrimônio e esses filhos só vão ingressar nessa empresa como sócios ou como herdeiros dessa empresa, assumir a doação quando extinguir o usufruto, ou seja, quando ele falece, os filhos ou os herdeiros, eles absorvem essas ações. A grande verdade a holding é um mecanismo muito importante de ser utilizado, mas desde que se utilize da maneira correta, ou seja, se for para sucessão, se for para uma gestão de patrimônio, ou se for até para uma eficiência tributária. Essa é a maneira correta de se utilizar os mecanismos societários, principalmente de uma holding. Você está assistindo A Hora e a Vez da Pequena Empresa.
Entrevista da semana. Hoje nós vamos tratar de um assunto extremamente importante para a vida humana, de todos nós. Trata-se de um bem escasso, que é a água potável. O nosso convidado de hoje tem um currículo extremamente grande, mas eu só vou salientar alguns pontos. Ele já foi presidente da Sabesp, é professor do Departamento de Planejamento e Análise Econômica Aplicada à Administração da Getúlio Vargas, foi presidente do CAD e é sócio da GOL. O nosso convidado de hoje é o Dr. Gessner de Oliveira. É um prazer tê-lo conosco, Gessner. Prazer é meu. Muito obrigado. Nós estamos falando do tema de hoje, a água no mundo. Lá atrás, na história do Brasil, um grande sanitarista disse uma vez que o problema do Brasil era ter mais botina e mais latrina. Os tempos evoluíram para o saneamento ambiental. Vamos falar um pouquinho a respeito disso? Com certeza. Nós temos um grande desafio no Brasil e no mundo. É o desafio de ter uma relação amigável com o meio ambiente. Sem dúvida. E como você disse, a água é vital. Portanto, nós precisamos muito dela, precisamos retirar a água da natureza. A pergunta é a seguinte: será que nós conseguimos devolver essa água para a natureza para que a gente amanhã possa continuar usando a água? Essa é a grande questão para o século XXI. Bom, muito se fala do desperdício da água. Vamos começar com um comparativo internacional, por favor. Qual é o desperdício no resto do mundo e qual é o desperdício ou a perda no Brasil? Esse é um problema muito sério no Brasil. Eu vou dizer algo que pode causar surpresa, mas o maior manancial de água que o Brasil tem é a nossa incompetência, porque nós perdemos, em média, na produção e distribuição de água, quase 40% da água. Ou seja, é uma padaria que ao produzir 10 pãezinhos, perde 4. É muita coisa. Nós precisamos perder menos. O padrão internacional gira em torno de 10 a 15%. O Japão tem cidades com menos de 5%. Israel tem várias cidades com menos de 5%. É nesses lugares que nós precisamos mirar. Bom, quando a gente olha e toma contato com esses números, vem a primeira pergunta: por quê? O que é que falta? Por que nós temos esses índices tão gigantescos? Há duas origens muito importantes. A primeira é o vazamento físico. Redes antigas, obras mal feitas, sem uma manutenção adequada, isso gera vazamento, gera perda de água. Há também um problema de água que é roubada, que é furtada, que não é medida adequadamente, ou adulteração dos hidrômetros para que não haja uma medição adequada. Então essa água é produzida, é entregue e não é faturada. Como não é faturada, as empresas não recolhem os recursos necessários para os investimentos necessários para manter uma água de boa qualidade e, sobretudo, para tratá-la depois, porque as casas usam essa água e devolvem o esgoto. Esse esgoto precisa ser coletado e tratado para ser devolvido aos rios, às represas, de uma maneira amigável ao meio ambiente, que não gere poluição às nossas praias, aos nossos rios. A pergunta mais objetiva é: falta recursos financeiros para isso? Olha, o recurso financeiro é sempre importante, eu não vou dizer que não é importante, mas a principal questão não é dinheiro, a principal questão é gestão, planejamento. Nós precisamos no Brasil de aumentar a eficiência para produzir, distribuir a água e tratá-la da maneira adequada para o futuro. Me parece que agora você está trabalhando voltado à parceria público-privada, as PPPs dos governos.
Isso é real? Isso é verdade. Nós temos trabalhado muito porque o Brasil carece de investimento, carece de infraestrutura. O Estado precisa investir, mas além do Estado é preciso mobilizar capital privado também. Claro. Sem isso não é possível fazer todas as obras necessárias. Mais da metade da população brasileira não tem acesso a esgotamento sanitário. Quase um terço da população brasileira ainda não tem acesso a uma rede adequada de água. Portanto, muitos projetos precisam ser feitos. Nós ajudamos tanto o parceiro público quanto o parceiro privado a formatar projetos, fazer a modelagem econômico-financeira, fazer todo o trabalho necessário para colocar o projeto em andamento. Ou seja, do início até o final, e com que perda? Teve algum projeto que você já fez? Qual foi o nível de perda da água, o desperdício? Teve melhoria, não teve? Olha, eu me orgulho de ter participado em um projeto que a gente pode chamar de uma parceria público-público, que foi a Sabesp. Quando eu trabalhava na Sabesp, a Sabesp fez um investimento para reduzir as perdas de água em Maceió, capital de Alagoas, e com a empresa Casal, que é a empresa pública do estado de Alagoas em água e esgoto. Foi um resultado muito impressionante. Havia rodízio, porque faltava água em uma localidade de Maceió, Benedito Bentes é o nome do bairro, e muitas regiões, sobretudo regiões mais ricas, com hotéis, elas acabavam usando água de outras fontes, de poços, de caminhões-pipa, porque não havia regularidade de água no fornecimento. O que foi feito? Houve redução de água no bairro Benedito Bentes, redução das perdas, né? Isso permitiu acabar com o rodízio, fazer 24 horas de fornecimento, sobrou água para fornecer para os bairros onde havia os hotéis, a arrecadação da empresa cresceu. Com esse crescimento da arrecadação, ela pôde pagar os investimentos realizados pela Sabesp. Foi um ganho expressivo. Houve uma redução de 20 pontos percentuais nas perdas existentes. Esse tipo de projeto pode ser multiplicado, pode ser replicado em várias regiões do país, em benefício do meio ambiente, em benefício da capacidade de investimento das empresas e da qualidade de vida dos cidadãos. Isso é indiscutível, que é muito produtivo e muito bem-vindo iniciativas como estas. Aí, quais são as regiões, se é que existe mapeamento, das regiões que têm a maior perda, o maior desperdício, as regiões mais carentes? Existe esse mapeamento? Existe algum estudo? Existe conhecimento acumulado? Existe. Nós tivemos a oportunidade de fazer um manual para a redução de perdas para a IFC, que é um organismo do Banco Mundial. Isso deve ser lançado esse ano ainda. E nesse manual nós procuramos mapear em todo o Brasil onde estavam os maiores índices de perda. Aliás, há um banco de dados público, que é o SNIS, que é o Sistema Nacional de Informação do Saneamento, que provê os dados primários. Vários estados do norte e do nordeste têm perdas muito elevadas, em alguns casos superiores a 50%. Nós chegamos a encontrar perdas superiores a 70%, a 80%. Realmente são sistemas que simplesmente não estão funcionando e onde há grandes potenciais de ganho, de benefício, desde que seja aplicado um programa bem feito, bem desenhado de redução de perdas. A pergunta que não quer calar ouvindo esses índices o Brasil é um país privilegiado. Tem água, tem a própria natureza abençoa o Brasil. A pergunta hoje que eu te faria quando se fala em água, é um ônus ou é um bônus que nós temos que nos leva a ter desperdícios dessa ordem? Olha, a natureza foi muito generosa com o Brasil. Agora, nós às vezes pensamos na água como algo que está imediatamente disponível. Eu acho que no início da nossa conversa você colocou muito bem que a água potável é escassa.
Verdade. Mesmo em uma cidade como Manaus, uma cidade abençoada, com uma das regiões mais ricas, se não a mais rica do mundo em termos hídricos, é uma cidade que tem rodízio de água. Por quê? Porque o sistema não está funcionando bem. Pegar a água do rio, tratá-la, reservá-la, colocá-la nos domicílios com as propriedades físico-químicas adequadas ao ser humano. Isso é um trabalho complexo e esse trabalho exige muita gestão, muito planejamento. Eu arriscaria dizer até, Curi, que exige carinho, porque é algo muito especial, quer dizer, é da saúde das pessoas que você está tratando. Então, realmente exige muito investimento, planejamento. Infelizmente, é isso que está faltando. Não falta água no Brasil, água bruta, mas falta a inteligência da água. E é isso que a gente precisa conseguir. Você tem colocado sistemicamente que é gestão. 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 Muito bem. E as pessoas, os governos, a iniciativa privada, enfim, esse leque todo que você está trabalhando, estão começando a se conscientizar que esse quadro precisa mudar ou será uma discussão que nós teremos daqui a 10 anos, 20 anos, na mesma tecla, na sua avaliação geral? Olha, eu sou otimista. Eu acho que as pessoas estão se conscientizando, até porque não tem muita alternativa. Porque nós vivemos, na região metropolitana de São Paulo, numa situação crítica é uma região com muito baixa disponibilidade hídrica. Às vezes a gente pensa no sertão nordestino como um lugar onde falta água. Aqui é um lugar com pouca água, né, na região metropolitana. É verdade. E várias regiões do Brasil, embora o Brasil, na média, tenha muita água, tem regiões onde a situação é crítica. Então, é preciso uma solução. As cidades estão crescendo, as manchas urbanas estão ficando enormes e é preciso uma solução para isso. Além disso, acho que as pessoas, as novas gerações, as instituições de uma maneira geral, e o SINP em particular, estão cada vez mais sensíveis ao tema da sustentabilidade. E nada poderia ser mais central para o tema da sustentabilidade do planeta do que água, que afinal de contas é um planeta água. Nós chegamos ao final do nosso tempo, eu pediria as suas considerações finais, mas pediria também que você deixasse um site e um telefone onde os interessados possam entrar em contato para desenvolver um trabalho de parceria público-privada e sustentabilidade em um Brasil melhor. Claro, eu diria que o foco para o Brasil deveria ser de investimento em capital, dividido em capital físico, na infraestrutura e, sobretudo, em capital humano, onde entra a educação, as pessoas de uma maneira geral e a capacidade de inovar. Essa inovação é crucial para a redução de perdas de água e para novas soluções ambientais. Eu acho que é um grande problema, mas é uma grande oportunidade. Mais informações podem ser obtidas no nosso site da Go Associados, www.goassociados, que é goassociados.com.br. Géser de Oliveira, nós queremos agradecer muito a sua participação e desejar muito êxito nessa empreitada, porque só daremos valor à falta de água quando ela estiver na nossa porta e até para brincar um pouco. Quanto vale uma garrafa d'água no meio do deserto? A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!